Série Uma Nova Mulher. Meu nome é Sônia Farias, eu sou aqui do Raízes Instituto e a pedido de vários queridos que têm comentado sobre essa nova série no Netflix, tá? É assim, no mundo todo, eu fiquei muito impressionada e feliz, eu ainda estou assistindo, ainda não vi até o fim, mas aquilo que eu vi encheu meu coração de alegria. Por quê? Porque traz a protagonista de todos os episódios é uma cirurgiã cardíaca, que uma vez eu atendi um caso bem parecido. Então, quando lançamos o nosso livro, Constelação Familiar, Um Caminho para a Vida, inclusive está lá no nosso livro esse relato dessa cirurgiã, ela chegou aqui também exatamente como a protagonista dessa história, a Ada. A Ada é uma cirurgiã que tem uma mãozinha trêmula e em função dela, muito jovem, ela não conseguia mais fazer cirurgia. E, aliás, quando ela está fazendo uma cirurgia, quase que o paciente morre e ela então é demitida. Então toda a série traz de uma forma muito natural, muito verdadeira, muito clara o que acontece nas constelações. Às vezes as verdades que a gente fala e que a gente vivencia aqui, as pessoas que não tiveram ainda acesso ficam com muitas dúvidas e eu respeito as dúvidas porque eu também tive dúvidas. Mas então, para tornar assim esse mistério muitas vezes que esteja no seu coração, a gente vai falar aqui, estamos falando eu, Paula e Inês, de episódios e trazer algumas verdades de algumas constelações que são citadas ali na série. Eu quero falar com você sobre o episódio 3. Então, já falando da Ada, né? É a história dessa mulher que ela tá numa situação difícil na relação dela amorosa, no trabalho, na sua saúde, mas ela tem duas amigas fantásticas. E essas amigas também com os seus problemas naturais, mas tinha uma que era um problema muito sério, ela estava com câncer e de repente ela é curada. Como assim? E a Ada, que é uma médica, uma mente bem cientista, como que foi curada? E ela então leva essa amiga Ada até um constelador que ela vê aquilo tudo, ela acha que aquilo é um engano, uma mentira, não pode ser. E através da cura, que era inegável, da sua amiga, ela começou porque também estava com seus problemas, começou também a cogitar na possibilidade de participar de uma constelação e ela vai. E quando ela participa dessa constelação, aparece exatamente aquilo que ela diz, não, isso não pode ser verdade. A constelação apareceu um assassinato na família dela. E quando o constelador pergunta a ela, houve algum assassinato na sua família? Ela diz que não. E assim, bem certa de que ela estava completamente no caminho certo e que aquela amiga estava sendo enganada, mas embora inegável a cura da sua amiga e também da outra amiga, eram 3 amigas, a Leila, a Sevige e a Ada. Aí, quando ela chega em casa contando, ó, ele falou que apareceu um assassinato na minha família, não existe nenhum assassinato. E ele sugeriu de eu perguntar para minha mãe. E a sua amiga falou, o que te custa perguntar para sua mãe? Pergunte para sua mãe. E ela liga para a mãe, totalmente cética, e a mãe diz a ela, não. E ela, ó, tá vendo? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas depois de um tempo, a mãe retorna, assustada, e diz, quase que eu desmaiei quando você fez essa pergunta, porque eu nem lembrava mais. Sim, na nossa família tem uma história de um assassinato e é um segredo vergonhoso. Minha tia-avó, ela foi assassinada pelo próprio pai no tempo da guerra, em que uns bandidos entram na nossa casa, ela é violentada e assim aquele pai, quando traz a filha daquela casa para casa, no meio do caminho, num campo de papoula, ele diz para a menina que ele tem que matá-la. E ela, como assim, papai? E o papai sugere até para ela fazer uma prece e ele realmente tira a vida. Inclusive a Ada, seguidamente, tinha sonhos num campo de papoula e um tiro. E aquilo
era um comentário entre ela e suas amigas. Então, a amiga encoraja ela a perguntar para a mãe, ela pergunta e a mãe diz não. No segundo contato com a mãe confirma. Uau! E aí, a mãe não só confirma, como decide vir morava numa outra cidade, até onde está a Ada, naquele estado terrível, mal no amor, mal no trabalho, mal fisicamente. E a mãe então conta para ela. Olha, era um segredo mesmo, ninguém podia falar nesse assunto. E quando existe um segredo vergonhoso, o que acontece? A mãe fala, a gente não quer falar sobre coisas ruins, a gente quer esquecer. Porém, essa Ada já estava sendo instruída pelas amigas e vendo as amigas melhorarem, ela recebe um livro e começa a ler um livro que tem o título assim, Nada Começou com Você. E ela encontra, assim, por acaso, nada por acaso, com o constelador, e ele diz para ela está naquela angústia, né? Você continua suportando esse conflito? Lê na página 24. E ela então começa a ler na página 24 e ela percebe ali uma compreensão que vem de Jung, que vem de Freud, falando sobre esses segredos que são secretos e são vergonhosos e são assassinos, que fere não só a pessoa que sofreu, mas isso não é esquecido, vai sendo transmitido de geração em geração. E assim aquele sonho, e assim aquela mão que tremia, porque o constelador colocou a pessoa que morreu, vou mostrar aqui para você, e chamou mais 2 representantes, porque era realmente claríssimo uma cena de suicídio, um homem e uma mulher. E quando essa mulher, que é a filha desse homem, é assassinada, essa menina aqui, que é a avó dela, viu de longe a irmã morta. E ela se aproxima e chora. E essa foi a cena. Mas ela não entendeu nada, bem cética, volta para casa. E aí se depara com a verdade que é trazida pela própria mãe. Mas a mãe a procura porque soube que ela estava se divorciando. E ela tinha uma dificuldade imensa com a mãe. Ela não tinha nenhuma relação com a mãe, porque a mãe também tinha passado por uma separação, não um divórcio. Aconteceu algo, é muito bonita essa relação da mãe da Ada com a Ada. Ela vai para falar com a filha sobre o divórcio. E a filha, o tempo todo, eu não tenho nada para conversar com você. Eu não convidei você para vir aqui. E fala para ela que ela não estava não era nada agradável estar com a mãe. E a mãe então diz a ela, olha, eu vim aqui para falar com você sobre o seu divórcio. Eu não quero a sua opinião. Você não veio no meu casamento? Por que está aqui no meu divórcio? A senhora também abandonou meu pai quando estava doente. E a mãe, bem posicionada, lhe diz assim, o que a gente sempre diz nas constelações, os filhos não devem se meter nos assuntos dos pais. E ela diz, eu não vou falar com você sobre isso. Não vim para falar com você sobre isso. Eu vim para ajudar você em relação ao seu divórcio. E ela diz, mas eu não quero saber nada do que vem de você. E assim, a mãe, olha, eu não tenho nada para pedir desculpas a você, tudo que eu fiz foi para o seu bem, para proteger você, Ada. E sai de cena. E assim a Ada fica com essa revelação e dali um pouquinho ela percebe, quando ela vai fazer um desenho com um dos filhos da sua amiga, ela percebe que a mão dela não treme mais. Ela fica impressionada. E ela não faz outra coisa a não ser procurar o constelador. E ela chega lá agora de uma outra forma, um pouco não tão arrogante. Como você fez? Eu quero que você me explique o que é isso. Como é que você sabe a história da minha família? Eu não sabia que sabia, porque essas lembranças ficam e jamais são esquecidas, conforme o livro que ela havia lido. E ele então diz, eu vou te explicar, mas eu vou te conduzir até um lugar, pega a bicicleta e me siga. Então os dois pegam a bicicleta e ele chega e para debaixo de uma árvore e ela fica aborrecida porque ele estava ali preocupado com aquela árvore e ela então pergunta, você não vai me explicar por que a minha mão parou de tremer? E assim, ele fala, vou lhe explicar. E começa a olhar para aquela árvore, e a árvore era uma oliveira e estava com problemas. E aí ele cuidava daquela árvore e não tinha solução. Então ele resolve mexer na raiz da árvore. E assim ele pergunta para ela, doutora, o que acontece quando
uma árvore tem problema nas raízes? Ela diz, eu não entendo desse assunto porque eu sou uma cirurgiã cardíaca, eu sei. Mas você sabia que essa árvore aqui tem mais de 50 anos, 60 anos, tem muito mais história nas raízes que estão lá embaixo da terra do que aqui. Assim é você também, querida. E ele então conta uma história para ela. Pega uma oliva, coloca na mãozinha uma azeitona, coloca na mão dela e ela toma aquela azeitona, segura na mão e ela diz, imagine que você seja essa azeitona e essa árvore é a sua árvore genealógica. Imagine isso. E assim, tudo que acontece na raiz vai refletir no fruto. Nós temos que procurar onde está a ferida. E a ferida está nas raízes. Se as raízes estão adoecidas, não adianta tratar do fruto e das folhas e dos galhos. Temos que olhar para as raízes. E isso a constelação faz. E assim começa o processo dessa moça de baixar a guarda, de aceitar um pouco mais o auxílio, o amor e o cuidado de alguém que realmente sabe. E muitas vezes ele fala, isso é um fenômeno da constelação, é um fenômeno que às vezes a gente não entende, não explica, mas os resultados são reais e não dá para negar. E assim, querido, tem muita coisa nesse terceiro episódio, mas eu considerei esses os mais importantes. O que aconteceu com ela e a sua mão, que parou de tremer, e com a relação dela com a mãe. E o caso que eu atendi também, a moça que eu atendi, ela tinha 42 anos e o pai dela morreu quando tinha 43. E a mão dela tremia e eu constelei essa moça. Na semana seguinte, ela retorna com a mão sem tremer e voltou ao seu trabalho normal. Isso está registrado lá no nosso livro. Então, queridos, espero que tenha dado um pouco de luz, um pouco mais de sim a esse trabalho tão lindo e safe das constelações. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você já fez o curso básico gratuito que está disponível na nossa plataforma? O Paulo que dá esse curso. E assim ali você pode, quem sabe, aprender mais coisas sobre as constelações, sobre esses fenômenos que eu falei aqui, para aplicar na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ok? Até o próximo episódio.